Hoje, programa dedicado a marketing. A Coca-Cola lança o anúncio do Natal, todo feito com IA, e foi um backlash gigante nas redes sociais. O Copilot, it's the next big thing. Eu, noob, construí um agente e nós recrutámos uma pessoa em 5 dias. Há muita gente boa a fazer faking it till they making it. Acho que a inteligência artificial, por muito boa que seja, não vai conseguir substituir. Estou a tratar de logística e a apagar fogos e a verdade é essa. Welcome to the voice behind the code. Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast, The Voice Behind the Code. Hoje, programa dedicado a marketing, principalmente o marketing aqui na área das tecnologias. Comigo tenho o Bernardo, comigo tenho a Inês. Já vamos ter todo o tempo para eles se apresentarem, nos falarem um bocadinho do seu percurso até agora. Nossa conversa vai ser à volta aqui do nosso percurso e da forma como nós interpretamos o marketing nesta área de tecnologia, portanto vai ser o programa mais divertido, de certeza, de toda esta primeira temporada. E vou passar a palavra aqui aos nossos convidados, ao Bernardo e à Inês, e apresentem-se aqui um bocadinho a quem nos está a ver em casa. Eu sou old school nessas coisas, Inês primeiro. Ok, muito obrigada. Portanto, o meu nome é Inês, sou responsável de marketing da Microsoft Portugal. Não sei se queres que eu entre aqui muito em detalhe, mas pronto, entrei aqui na empresa para a área do marketing e, portanto, houve sempre este bichinho da área do marketing que está sempre muito próximo do meu coração e mudei depois para uma área mais técnica e recentemente voltei então para o departamento de marketing, que eu acho que é o motivo de nós estarmos aqui hoje para tentar perceber esta conjugação dos mundos de tecnologia com a área de marketing e, portanto, Bernardo, passo-te a palavra. Obrigado. É engraçado, nós temos um percurso um bocadinho ao contrário. Verdade. Eu hoje em dia estou como diretor de Product Marketing da Leadfeeder. Eu comecei na área da tecnologia e depois passei para a área do marketing um bocadinho à força. É uma história que se calhar depois podemos falar sobre isso. Mas fiz um percurso um bocadinho inverso do teu, que é engraçado. Pois, verdade, nós antes da gravação, claro, tivemos a oportunidade de nos conhecer um bocadinho. Sim. E vocês têm esse lado em comum de um background um bocadinho mais técnico. Inês, acho que até foste engenheira durante Alguns anos ainda. Anos. E como é que o marketing acontece? Que muitas vezes nós associamos aqui a um ar mais criativo, mas depois as pessoas quando fazem marketing percebem rapidamente que isto não tem nada a ver com criatividade, nem com escrever muito bem, e vocês têm esse lado em comum de terem começado por uma profissão um bocadinho mais técnica, não é? Sim. Eu comecei na área de tecnologia, precisamente. Portanto, eu licenciei-me e tirei um mestrado na área de multimédia. Que hoje em dia, na altura quando eu tirei o curso, pensei, o que é que eu fui fazer? Um clássico anos 2000 também. Sim, portanto apanhei ali aquelas reformas todas, mas na verdade é que capacitou-me com skills que depois me deram muito jeito na minha vida profissional, ainda hoje me dão, e comecei por aí. A minha primeira profissão foi exatamente como developer, portanto eu comecei a desenvolver código, na altura CRM para umas consultoras, típico percurso da consultoria, e depois fui para a Nova Base ainda como consultor, e é aí que alguém diz, tu se calhar tinha jeito, era para marketing. E foi dentro da Nova Base, num percurso completamente inesperado para mim, que eu comecei a dar os primeiros passos na área do marketing. Brutal. Sim, portanto aí com uma vertente tecnológica muito forte, porque aquilo que eu fazia precisamente nessa altura, trabalhava num departamento pequenino de marketing dentro da área de fintech da Nova Base, em que aquilo que nós fazíamos era a preparação de go-to-market, digamos assim, de produtos tecnológicos para a banca, coisas dificílimas de explicar. Isso mesmo, esta é a palavra-chave. E era simplificar essas coisas super complexas, esses sistemas, isso tudo, em coisas que as pessoas que as vão utilizar e para quem estávamos a vender, realmente as percebessem o benefício delas. Portanto, foi nesse papel de tradutor que eu comecei. Ok, tu eras basicamente então aqui Sim. O que explicava o que é que estava a acontecer ali. Sim, na verdade eu nem sabia muito bem na altura definir, mas era Product Marketing. Exato. E tu, Inês, então tens um percurso... É o oposto. É o oposto. Exato, é quase que é o oposto. Mas por acaso é muito interessante o que estavas a dizer de ser o tradutor. Eu também senti que foi muito isso. Ou seja, eu comecei no marketing,
noutra empresa e depois então passei para a Microsoft e quando entrei nesta equipa de marketing percebi realmente, bem, isto é marketing de facto, mas é uma empresa tecnológica e eu tenho de perceber um pouco mais também desta parte mais tecnológica. E foi nesse mote que eu depois pensei, não, realmente vou aproveitar o facto de eu estar numa empresa multinacional Uhum. e vou passar, então vou ter uma experiência numa equipa de engenharia. Uhum. E neste caso a empresa é muito aberta e receptiva a pessoas que queiram aprender, o Ok. learning by doing, Isso digamos foi assim. iniciativa tua própria. Foi. É. Candidatar-me a esta vaga de engenharia foi, eu sei, uma loucura. Uma loucura Uma completa. loucura mesmo, mas lá está, ajudou-me muito, lá está, como estavas a dizer, que te capacitou muito essas tuas experiências e a tua licenciatura e mestrado. A minha licenciatura foi em gestão e, portanto, em nada tinha a ver com tecnologia. Eu, desde muito nova, sempre gostei de tecnologia e depois o marketing entrou na minha vida porque a minha vizinha do lado estava a tirar essa licenciatura e eu via-me a estudar com ela marketing e a ler livros de marketing. E, Esta portanto, pressão acontece muito, não é? é Claro, verdade. claro. E, portanto, lá está, o que eu tentei perceber foi como é que eu consigo juntar estes dois, como é que eu consigo juntar o marketing, que percebi que gostava, com a tecnologia. E, portanto, trabalhar numa empresa tecnológica grande daria-me a possibilidade de eu trabalhar numa equipa de marketing, numa empresa tecnológica. Mas depois, lá está, entro numa equipa de marketing, numa empresa tecnológica e percebo que não percebo nada. Estás completamente às aranhas. Claro, principalmente quando, neste caso, o marketing da minha empresa é mais B2B do que B2C. Uhum. Claro. Então, como é que vamos fazer? E eu pensei, por que não? Vamos aprender à força, vamos aprender learning by doing e fui para essa equipa de engenharia e aprendi Uau. imenso, uma equipa muito, muito técnica. Felizmente tive equipas incansáveis comigo, isto também é algo que eu sempre senti, que era, tinha pessoas muito técnicas comigo, que me ajudavam a perceber formar-me tecnicamente, mas eu tinha uma vantagem, que era, eu tinha a componente de gestão e de soft skills, de Exatamente. marketing, que também lhes conseguia transmitir e, portanto, havia esta quase que merge, quase que Essa transferência de trans- conhecimento. exatamente, que era bastante importante e que acabou por ser bastante importante na minha carreira também dentro da empresa, porque depois, futuramente, eu conseguia gerir, fiquei também a gerir uma equipa e conseguia perceber também o lado deles, tecnicamente, não só tecnicamente, Sim, as como enquanto dificuldades, pessoas. não é? Exatamente, portanto, o meu percurso começou no marketing, foi para a área também da engenharia, de suporte, e portanto, bastante difícil estar à frente de um cliente em que é suposto nós sabemos tudo tecnicamente de um produto e eu a ser formada em gestão com, pronto, não Não é? é fácil. Uma aprendizagem um pouco mais lenta do que um engenheiro, que já tinha essa vantagem Claro. de saber o que é cloud, não é? Coisas tão simples quanto o que é cloud. Eu tive de perguntar a colegas, sentem-se comigo numa salinha, Vamos lá façam falar. Expliquem-me coisa como se das eu fosse um nuvens, bebê. da cloud. Exatamente. O que é isto? Expliquem como se eu tivesse 6 anos, porque preciso. Mas acho que essa é a pergunta que nós, que estamos em áreas de marketing e que trabalhamos com pessoas de produto, com pessoas de tecnologia, com os CTOs, acho que provavelmente é a pergunta que eu faço mais é, podes-me Explica. explicar isto como se eu tivesse 7 anos? E o que é um bom exercício para nós, mas também é para Para eles. eles. Eu acho que sim. E é muito difícil, muitas vezes, para eles conseguirem fazer essa tradução. Lá está, voltamos ao tema da tradução. porque, porque estão muito envolvidos com aquela linguagem, com aqueles processos, e muitas vezes alienados, muito longe do utilizador final. Sim, Claro que isto varia de empresa para empresa, há formas de se tentar aproximar mais quem linguagem. desenvolve e as equipas de engenharia do utilizador final e dessa linguagem. Mas, assim, generalizando, normalmente estão distantes. Então é preciso fazer aqui um ponto intermédio. Tem que haver aqui alguém que consiga traduzir esta linguagem complexa exato. e difícil de entender para aqueles que depois a vão utilizar e vice-versa. Portanto, acho que foi isto que a Inês estava a dizer, que de facto é Completamente. E um acho que super poder. as nossas equipas de engenharia também estão muito rodeadas por outros engenheiros, sempre naquelas cerimónias, sempre a falar das mesmas coisas, as dailies, E há também aqui, eu tenho a ideia que posso estar enganado, mas a minha percepção é que há uma cultura. Sim, Portanto, e essa cultura vive de anos de criação dessa cultura ao longo dos anos, não é? Que foi se desenvolvendo com pessoas com perfil semelhante a juntarem-se, a criarem aqueles grupos e a falarem daquela maneira, com perfil. Portanto, sim. estas pessoas têm um perfil, não é? Eles são engenheiros, provavelmente são uma forte componente de matemática. Lógica. Ou, à partida, são pessoas com social skills
menos desenvolvidas, diria eu, porque são muito focadas no seu trabalho e naquilo que elas desenvolvem elas próprias. E, portanto, essa alienação depois também faz com que seja mais difícil para estas pessoas perceberem o mercado. Para, para além dessas características de perfil, há depois as componentes de... Quer dizer, isto estuda-se, não é? Sim, Qualquer sim, pessoa sim, consegue sim. fazer isto desde que eu aprenda. E era exatamente isso que lá está. Eu, quando entrei nesta equipa de engenharia, não havia essa componente mais de soft skills, mais de comunicação, aprender a lidar com um cliente em crise, um cliente que está chateado e que está, lá está, toda a gente já entrou em contacto com apoio ao cliente chateado porque tem um problema e às vezes não há logo uma resolução. E Sim, por sim. muito que sejas bom técnico, que os meus técnicos eram incansáveis e incríveis, às vezes não há resposta. Portanto, esta componente é muito, muito fulcral, aprende-se. E posso dizer que os meus melhores engenheiros eram, de facto, aqueles engenheiros que conseguiam ter uma combinação das duas. Verdade. Da componente de comunicação, de saber lidar com o cliente, mas também da parte técnica, não é? Da resolução do Exato. problema em si, e do código, de saber ler e de saber São os unicórnios, não diagnosticar. é? Sim, é Exatamente. aqueles líderes que acabam, provavelmente a maior parte nem querem ser líderes, mas acabam por ser Naturalmente. exatamente porque têm essa componente técnica muito forte e depois, mesmo até internamente, Sim. Destacam-se porque conseguem, lá está, traduzir aquilo que é um problema ou uma solução em linguagem que alguém como nós Consegue perceber. bom, eu mais do que vocês, porque eu nem sequer tenho esse background, tive sempre no marketing. Esses eram, claro, os meus engenheiros preferidos, sempre foram. São os que me explicam como se eu fosse um Mas bebé. tu utilizas tecnologias e coisas da tecnologia Claro. no teu dia-a-dia, tal como nós hoje em dia, não é? Claro, e é um bocadinho por aqui que eu até comecei a pensar aqui na nossa conversa, que é, desde que eu trabalho, eu comecei no marketing desde sempre, portanto, eu achava que ia ser curadoria de museus, achava que ia fazer isso, ou ia trabalhar numa Isso. editora de livros, mas rapidamente Book nerd, ok. exato, enfiaram-me no marketing e eu, espera aí, isto é Isto é muito giro. mais divertido, isto é um jogo, não é? Portanto, que eu quero sempre ganhar. E depois, quando entrei em várias empresas de tecnologia, eu gosto muito deste lado do quanto influenciou a forma como eu trabalho. E Uhum. também foi um bocadinho por aí que eu vos desafiei a esta conversa, que tem a ver com a forma como as equipas técnicas estão estruturadas hoje, os processos, o quão rápidos eles são a executar tarefas. Para mim é uma lição para qualquer área de qualquer empresa. Nós Tal e falávamos qual. também um bocadinho sobre isso. Sim. A forma como são muito mais produtivos Uhum. com esta questão do sprint. A nossa equipa trabalha um bocadinho nessa lógica de Sim. sprint. E era também para perceber um bocadinho se isto também é verdade para vocês, claro. Eu posso falar um bocadinho sobre isso porque de facto foi uma coisa que desde cedo eu percebi que queria fazer. Uhum. Dando aqui um bocadinho de contexto, então, quando eu, a dada altura, quando estava na Nova Base, decidi, conjunto com outras pessoas, uma delas é hoje a minha namorada e mãe das minhas filhas, mas foi minha sócia durante 4 anos e assim foi, decidimos criar uma empresa. Portanto, nós tínhamos esse bichinho do empreendedorismo, de fazer coisas e quisemos montar uma empresa tecnológica para turismo e assim foi. Long story short, a coisa correu relativamente bem. Boa. Portanto, nós desenvolvemos uma aplicação para turismo que teve algum sucesso, chegámos a ter alguma visibilidade em Portugal e lá fora, fomos selecionados como Best New App pela Apple, que foi assim uma coisa que teve um impacto giro. Yada, yada, yada. Voltando ao tema, quando nós começamos a empresa, éramos 4 pessoas. Era o gajo do marketing, era a CEO, era o gajo da tecnologia e depois tínhamos a Natasha, que era uma incrível UX UI designer, que eu recomendo a toda a gente, que de facto acho que foi a pessoa que teve mais impacto ali, mas isso é uma conversa para outro dia. Mas éramos muito pessoas da tecnologia, nós vínhamos todos do meio da tecnologia. Então quando nós começámos a desenhar os processos da nossa própria empresa, fomos muito basear-nos naquilo que já sabíamos, não é? Fomos basear-nos na tecnologia. E então todos os nossos processos de desenvolvimento da app, da marca, da comunicação, de tudo e mais alguma coisa que envolvesse a empresa, tirando algumas pequeninas exceções, era tudo
nesses formatos. Portanto, nós tínhamos cerimónias agile, na altura que faziam-se, As cerimónias. e era aí que determinávamos o que é que nós, enquanto equipa, queríamos fazer. Nós trabalhávamos com OKRs quando nem sequer haviam OKRs, sistemas desses implementados. Trabalhávamos com sistemas de Kanban para sabermos o que é que cada um está a fazer, em que fase é que está e que tudo mais, numa fase muito, 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 muito inicial. Portanto, e isto para equipas de marketing, pelo menos do conhecimento que eu tinha, era muito pouco comum. Sim. E, portanto, nós estávamos todos lavados com aquela coisa do Lean Startup Methodology e essas coisas todas, e, portanto, era muito por aí. Portanto, estávamos muito focados na eficiência. E eu acho que é esse o ponto. Ou seja, para mim, os processos que eu adotei, que estavam aplicados tipicamente a processos de desenvolvimento de tecnologia, levaram-nos a ser mais eficientes. Nós tínhamos muito poucos recursos, tínhamos pouco financiamento, tínhamos que ser muito eficientes naquilo que fazíamos, e acho que foi de facto esse a grande aprendizagem para mim em termos de processos. Depois, a utilização da tecnologia em marketing, acho que é uma coisa que pode dar aqui outro Sim, que vai abrir aqui vai abrir outra can of worms, portanto vou deixar a Inês se calhar falar um bocadinho sobre este tema, não sei se ela Então, quer em partilhar. termos processuais, ou seja, inevitavelmente estamos na era da inteligência artificial e, portanto, principalmente numa empresa como a Microsoft, a inteligência artificial está no modo de tudo o que nós fazemos. Aliás, não só na Microsoft, para qualquer um de Claro. nós, no nosso dia-a-dia, não só vida pessoal, vida profissional, está no nosso dia-a-dia em todas as tarefas que fazemos. E, portanto, o que eu noto também, a nível processuais, é que há uma vida antes inteligência artificial generativa e há uma vida depois, que é, eu não sei como é que nós geríamos toda a nossa caixa de correio, tudo o que nós fazemos. O facto de eu hoje poder... Não sei como é que algum dia fui promovida até antes disso, sabes? Exato, como é que nós fazíamos o nosso trabalho de forma eficiente. E, portanto, o que eu sinto é que, a nível processual, depois de ter, pronto, neste caso, o Copilot que está inserido nas ferramentas da Microsoft, ajuda-me imenso a que eu possa ter 3 reuniões ao mesmo tempo, que vá a uma, mas que consiga saber o que é que foi dito nas outras duas, sem ninguém ter de estar a ouvir atentamente a reunião e a escrever uma ata. Quer dizer, quantas vezes eu não tive de escrever atas de reuniões? Agendas, atas, e enviar por e-mail e perdi ali meia hora a ver se percebi tudo, se escrevi bem, a pôr bonitinho. E agora, em questões de segundos... Parece que foi há uma década atrás, mas não foi. Mesmo, foi é isso mesmo, ou seja, querendo ou não, está na nossa vida e mudou a maneira de nós trabalharmos, nós enquanto empresa, que é a realidade que eu tenho, mas de clientes com quem eu falo, a vida já não é a mesma. E, portanto, tarefas que antes demoravam muito mais tempo, processos que antes demoravam dias, agora são feitos em minutos e se calhar nem é necessário o nosso clicar no botão. Ele é feito automaticamente, principalmente com outro tema que vai dar para falar, que é agentes. Nós estamos já a falar de um mundo em que nós hoje pedimos para fazer, mas podemos já começar a pensar de agentes que vão fazer isso por nós. Certo? Sim, nós agora tivemos um processo de recrutamento em que eu, noob, sem qualquer conhecimento técnico, construí um agente e nós recrutámos uma pessoa em 5 dias para me ajudar triagem, marcação de entrevistas, criar uma página de reserva com a Microsoft, by the way. E de facto mudou completamente a nossa ideia de eficiência, o que é ser eficiente, porque acho que também enquanto líderes tornámos-nos mais exigentes. Hoje em dia os 3 dias fazem-nos aqui uma comissão que é tipo, porque é que isto ainda não está no Copilot, e porque é que ainda não me deste resposta, e era um bocadinho, as vossas equipas estão aí, como é que vocês tiveram aquela preocupação clássica de palestra de Web Summit, como é que eu vou pôr a minha equipa AI Adoption, ou eles seguiram com vocês de uma forma natural, nesse sentido? Eu acho que a Inês deve ter uma experiência diferente da minha aqui, se calhar. Queres que eu comece? É assim, eu acho que principalmente numa empresa tão grande quanto a Microsoft, veio também muito de cima, não é? Nós vemos um exemplo de o Copilot, it's the next big thing, ou seja, vamos todos adotar e vamos... Se nós não utilizarmos, porque é que eu quero que um cliente utilize? A questão é esta. Sim, eu vocês para ter têm clientes a adotar... Do dog champagne. Exatamente. E eu tenho de saber o que é Copilot, eu tenho de saber explicar o que é, eu tenho de saber, retirando aqui o Copilot da cena, eu tenho de saber o que é inteligência artificial generativa e conseguir, principalmente enquanto marketeer, pôr cá para fora o valor do que é utilizar a inteligência artificial generativa. Nós, por acaso, fizemos um programa super interessante que se chama IA Global, que passou em televisão nacional, e que o propósito era mesmo esse, era explicar ao comum mortal, a toda a população, de forma muito simples e prática,
de porque é que utilizar inteligência artificial generativa não é uma coisa do futuro, é uma coisa do agora. E quanto pode, obviamente, melhorar a minha vida enquanto profissional e quero que melhore, porque lá está, o ser humano cada vez tem menos paciência É um para bocado por tudo, aí. não é? Porque Era esse o teu habituamos à ponto, não é? rapidez. Contra mim falo, Exa- contra mim todos falo. nós, todos nós. E, portanto, com esta rapidez, ou seja, o mundo está a acelerar tão rápido que nós estamos a querer acelerar também. Uhum. E, portanto, sim, as nossas equipas são as primeiras a adotar porque têm de perceber a tecnologia e, primeiro que tudo, nós vemos o valor. Porquê? Porque vemos as reuniões que não temos de ir ou que podemos delegar e temos as atas, vemos também, por exemplo, coisas tão simples quanto tradução ao vivo. Em vez de eu ter que Completamente. contratar um tradutor para ir para uma reunião com um cliente que não fala português, consigo utilizar ferramentas que me conseguem, pronto, acelerar esse processo. E, portanto, sim, consigo dizer aqui que realmente, a nível da adoção, pronto, Espetáculo. está espetacular. Ainda bem, do nosso ainda lado. bem, Eu ainda venho de uma bem. agilidade diferente da Inês, que é giro, não é? Porque eu, como trabalho sobretudo com startups e scale-ups, um, a AI muito vista pelos líderes, pelos CEOs e pelos COOs dessas empresas, como uma forma de escalar, não é? Sobretudo escalar com menos recursos. Portanto, é sempre numa lógica de... Lá está, voltamos ao tema da eficiência, não é? Portanto, gastar menos dinheiro em recursos Contratar e menos. em contratar menos e conseguir escalar de forma mais rápida. E, portanto, isso no marketing tem um peso enorme, porque de repente, equipas que normalmente eram uma equipa pequena de uma startup de 10 pessoas em que tens terias o típico copywriter, o designer, Digital marketing. sim, alguém de social media, paid media, produto. Pronto, vamos imaginar que uma Imaginar equipa esta estrutura. desta estrutura pode perfeitamente passar a uma ou duas pessoas. Certo. Que é o que está a acontecer. Que é a realidade que está a acontecer. E, portanto, é de facto assustador para algumas pessoas, não é? Portanto, aqui a questão da adoção é quase obrigatória. Não é? Portanto, em equipas de marketing Tens que ser full stack, não é? tens que ser full stack. E aqui ao teu ponto que estavas a dizer há pouco é os líderes estão à espera que sejas. Ou seja, se não fores, estás a ficar para trás. Não é? Exatamente. E isso estás a ficar para trás a custo da empresa. E, portanto, não estás a servir. Exato. E, portanto, há aqui um risco muito grande, eu diria, de quem não saltar para o barco agora, que era o que a Inês estava a dizer, isto é uma coisa do futuro, é quem não estiver já agora a adotar estas ferramentas, já está atrasado. E já vai muito atrasado, porque outro tema que estávamos aqui a ter em off há pouco é a velocidade a que estas coisas estão a progredir, não é? Sim, impossível simplesmente Impossível acompanhar. acompanhar. Impossível. E dá-nos aquele sentimento a nós, que somos early adopters, que estamos dentro do olho da tempestade, sentir... Até nós estamos overwhelmed com tudo o que está a acontecer. E eu, muitas vezes, e gosto de pensar que sou uma pessoa que está à procura de saber, sinto-me atrasado. Completamente. Em conversas de café e de coisas com amigos e com colegas de trabalho que eu penso, ok, não, o Zing Zang Zong ainda não experimentei. Mas isso é o que eu penso nos meus momentos super de ansiedade, em que tenho tipo 17 posts de LinkedIn para ler com as ferramentas que vão mudar a tua vida. E eu penso, se eu que estou a trabalhar rodeada de malta que conhece isto de trás para a frente, vejo todos os webinars, trabalho em marketing, portanto tenho que conhecer estes conceitos o mais rapidamente possível. Não estou a conseguir acompanhar, ok, então não posso estar assim tão atrasada Não, em relação a... eu diria que deve haver muito pouca gente que está a conseguir acompanhar. Portanto, há muita gente boa a fazer faking it till they making it. Till they make it. Portanto, deve haver muita gente que consegue, de facto, ter o poder da comunicação e parecer que está under control, mas não. Acho que ninguém está. E a tua equipa, bom, a equipa da Inês tem essa questão da adoção e provavelmente será a empresa perfeita. Há poucas empresas tão perfeitas como a Microsoft para... Muito obrigada, desde já. Para estão- ser quer early dizer, adopter. Não, mas de facto é um Mais produto nosso, enraizados não é? não Em dá casa. Claro, claro. É de casa. E dentro da vossa realidade, existem estas estratégias de Sim. adoção? Sim. Vocês têm uma estrutura que já é grandinha, mas que Sim. ainda tem muita mentalidade de startup, suponho eu. Scale Up. Portanto, a Leadfeeder é uma empresa que tem 140 funcionários, mais ou menos, espalhados pelo mundo. Portanto, numa fase em que está em crescimento, voltamos ao tema de há pouco, que é muito importante a adoção de ferramentas que permitam ser mais eficientes. Portanto, a eficiência está no core
dos KPIs mais importantes das equipas todas, não é? Portanto, toda a gente a olhar para quão eficientes conseguimos ser. E, portanto, essa adoção é obrigatória. Não há forma em área nenhuma da empresa em que não seja obrigatório. Nas equipas de marketing, hum, eu acho que a área do marketing foi, porventura, aquela que foi, paralelamente com o coding e com a tecnologia, foi aquela que foi mais afetada mais cedo, não é? Onde houve uma evolução mais rápida do Generative AI. Estamos a falar aqui concretamente disso, não é? Já há AI há muito tempo noutras áreas, da medicina, de muitas outras áreas, e, portanto, aqui em concreto, falando da bolha do Generative AI, eu diria que coding e a seguir logo as diferentes áreas dentro do marketing digital foram as mais afetadas. Mais disrupted, falta uma palavra em português, não é? Disruptiva. Isso, obrigado. Ah, e, portanto, as nossas equipas estão completamente all over do que é que what's the latest e a tentar acompanhar. Depois acontece muitas vezes, e não sei se vocês também sentem isso, que é, ao tentar acompanhar, às vezes perde-se um bocado o fio à meada. No sentido em que tornas-te menos eficiente à procura da ferramenta que te torna mais eficiente do que propriamente a desenvolver aquilo que devias estar a fazer para conseguir executar um bom trabalho. Mas diria que é um ajuste. Portanto, deve haver aqui uma fase em que nós agora estamos a ver muitas startups, muita tecnologia a surgir com coisas disruptivas todos os dias. Não sei se pode chamar uma bolha ou não, acho que ninguém sabe ainda, não é? Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer, mas há muitos investidores que dizem que sim, outros... Sim, há quem diga que vai arrebentar, mas eu não acredito que mesmo que rebente, é como uma bolha da habitação. As pessoas vão continuar a precisar de casas. Casas. Claro que eu não quero fazer Não. esta comparação Mas super delusional, verdade. mas nós já não vamos conseguir viver sem... Não há grande hipótese, quer dizer, Sem não há grande volta ferramentas, atrás. sem produtividade. estas ferramentas. Não há volta atrás nesse aspecto. O que pode acontecer é um desaceleramento deste investimento, não é? Portanto, podemos começar a olhar para outras áreas Claro. para perceber o que é que, what's the next thing, não é? Portanto, isto pode chegar aqui a um ponto de platô em que, ok, porventura será o AGI, não é? Uhum. E depois, então, ver o que é que se vai fazer a seguir. Mas isto para dizer que as equipas de marketing estão, de facto, aqui num rebuliço constante de tentar perceber o que é que está a acontecer para adotarem essas ferramentas, para se tornarem mais eficientes, para se manterem relevantes. Outro aspecto importante, não é? Claro. Do ponto de vista da carreira, para te manteres relevante hoje em dia, tens que saber fazer o the latest thing. Caso contrário, ficas ultrapassado. Mas sempre, pronto, nesta lógica de multiplicar eficiência, e o trabalho que é feito por uma equipa passa a ser feita por uma pessoa. Por uma pessoa. Sim, tem sido muito nessa lógica. Inês, aqui o vosso caso é um bocadinho diferente porque tu estás envolvido mais num produto. Uhum. A Microsoft tem Vários. Uma suite. Uma suíte é Não uma saberia maneira de dizer escrever. quantos produtos tem a Microsoft. E como o Bernardo está a dizer e bem, hoje em dia o marketing tem que produzir mais. Não é só uma questão de ser mais eficaz, nós temos de produzir mais peças, temos de renovar muito mais rapidamente as campanhas, temos que ter mais ideias, mais rápido, é mais caro aqui o Word, tudo. Tudo é mais complexo. Tudo é muito mais, tudo é em mais. Como é que vocês lidam com este excesso de informação, de 1500 produtos? Como é que priorizam? Como é que se faz isto, basicamente? Uma empresa grande, não é? Exato. A felicidade de estar numa empresa grande é que, querendo ou não, nós conseguimos ter várias camadas que ou seja, que me permitem que eu não me tenha de preocupar com tudo, exatamente. Ou seja, tenho equipas que estão mais próximas do board da Microsoft, que olham para estratégias globais, para tendências, para o que é importante para o cliente, para o que não é, e tentar adaptar para que nós, equipas locais, nos consigamos concentrar no que é importante também para o cliente local. Porque o meu trabalho, enquanto responsável de marketing da Microsoft Portugal, neste momento é fazer com que os meus, as minhas equipas, os meus vendedores, digamos assim, Sim. consigam criar oportunidades nos seus clientes. Ou seja, mostrar o que é que temos e como é que pode ser benéfico para a empresa A, B ou C utilizarem o nosso produto XYZ.
sem querer estar aqui a mencionar nomes, mas a verdade é essa. Ou seja, eu quero, se o produto é um Copilot, eu quero que o cliente perceba, o primeiro que tudo, qual é o estado de maturidade, porque também há aqui um estado de maturidade em diferentes empresas de adoção de inteligência artificial e, portanto, isso também é algo que nós temos de ter em conta quando nós pomos para fora certas campanhas de publicidade, certas mensagens e certos eventos também. E, portanto, é isso que eu acho que é importante enquanto, ou seja, trabalhando no marketing de uma empresa internacional, é ter esta capacidade de ter equipas que consigam olhar para tópicos diferentes, para que eu, que tenho uma equipa mais pequena em Portugal, Sim. me consiga focar no que é importante localmente, porque realmente, se fosse eu a ter de olhar realmente para todos os produtos e serviços, era impossível, ainda que com a inteligência artificial, talvez um dia chegaremos lá. A verdade é essa. Não devemos estar muito longe. Não Pobre deve estar Inês. muito longe. Mas também é verdade que há certas coisas que a inteligência artificial, por muito boa que seja, não vai conseguir substituir. Não há ninguém que consiga substituir no dia do evento a tratar de logística e a apagar fogos. E a verdade é essa. Sim. E, portanto, isso é algo que é bastante importante nós reconhecermos que a inteligência artificial está cá para nos ajudar, para nós não termos de lidar com tudo, mas até um certo ponto, porque depois nós também estamos Claro. cá para fazer o resto do trabalho que é importante localmente. Eu ouvi há pouco tempo, ou tenho lido algumas opiniões que eu acho que vão muito ao encontro disto que a Inês estava a dizer, que é, eu estando na indústria do SaaS, Certo. ouço muito a teoria do SaaS Apocalypse, não é? Que agora vai Sim, a o correr. fim do SaaS. O fim do SaaS, SaaS, as construir areas, software. porque deixa-se de se comprar software, começa-se a desenvolver o software in-house com o vibe coding e qualquer equipa de negócio consegue fazer o seu próprio, desenvolver o software para aquilo que precisa e em vez de comprares, e desculpem-me a Salesforce, que é sempre o mesmo exemplo, em vez de comprares um CRM ou o Dynamics, em vez de comprares um CRM, desenvolves o teu próprio CRM in-house. Eu tenho a dizer, eu sou delusional a esse ponto, de achar tipo. Isso vai às vezes acontecer. Não, às vezes estou no CRM, eu conseguia construir isto no Não, não. Lovable. Este é o ponto, que é, provavelmente consegues. Ou seja, tu consegues desenvolver uma boa parte daquilo que é a funcionalidade que tu precisas tirar de um CRM. Exatamente. O difícil é criação de sistemas integrados, não é? Portanto, é uma coisa que Claro. provavelmente a inteligência artificial poderá lá chegar, mas é muito difícil construir isso. Ou seja, normalmente essas coisas, o que vai acontecer ou o que está a acontecer é que ficam em silos e depois deixam de ser práticas, porque deixam de comunicar com os outros sistemas. E isso é um problema que a inteligência artificial, eu prevejo que vai ser difícil, vai ter dificuldade em resolver. E o que poderá acontecer, e este chegando ao ponto que eu queria chegar, é o que tenho lido um pouco sobre isso, em que há muita teoria à volta de que vai haver extrema adoção, ou seja, agora vai haver muitas empresas a dizerem já não quero o meu Salesforce, eu vou montar o CRM interno, montam o seu CRM, depois aquilo começa a dar problemas. E depois a quem é que pedem ajuda? E depois é quem E pede depois ajuda. é o advento do SaaS again. E depois veio o advento do SaaS again. Então, há esta teoria quase cíclica de que a coisa vai virar muito para um lado para depois voltar novamente muito para o outro. Que eu suponho que é um desafio mesmo muito específico da vossa empresa. Sim. Porque vocês constroem um produto que, na teoria, cabe aqui nestes. Eu Cabe, consegui é um construir isto num sábado de Sim. manhã, não é? Há coisas que são proprietárias e essa parte que é difícil da IA conseguir replicar. No caso da nossa empresa, um dos aspectos que é proprietário são os dados. A data que nós temos de IPs e fazer o matching desses IPs com as empresas Uhum. é uma coisa que é difícil de replicar porque isso vive em circuitos fechados. Portanto, não está aberta Claro. ao mundo para a IA conseguir ir buscar e fazer scraping dessa informação e tu próprio em casa com a Lovable fazes isso. Portanto, há alguma proteção do nosso lado em relação a isso. Mas eu acho que, sobretudo, vive do tema que nós já estávamos agora aqui a falar e que a Inês abriu, que é serviço, Uhum. apoio. Ok, quando dá problemas, então vais recorrer Vais a fazer o quem? quê? Não é? Tu tens a tua app construída na Lovable, ok, giro. E agora? Não está a funcionar. Quem é que vai fazer o debugging? Quem é que vai encontrar os problemas? Quem é que vai resolvê-los? E quem é que te vai ajudar no entretanto? Não é? E quem é que é responsável dentro da empresa? És tu? O teu chefe vai-te mandar para a rua porque de repente o CRM não está a funcionar? Não é? Portanto, eu acho que há aqui uma certa
codependência, não é? Portanto, por isso é que isto vivemos Uhum. em sociedade e em economia, que é difícil, pelo menos, antever agora o que é que vai acontecer. Não é? É muito difícil antever como é que se vão romper estas relações. Portanto, a minha opinião é que, sim, vai haver muita empresa a tentar desenvolver as suas próprias coisas. Acho, sobretudo, também voltando aqui ao tema, que o perigo maior até está nas SaaS maiores, Ok. porque essas SaaS maiores têm tickets enormes, não é? É muito dinheiro investido por parte das empresas e, portanto, entendo a vontade do C-Level dizer vamos poupar dinheiro aqui e vamos construir nós próprios. SaaS mais pequenas apostadas em mid-market, acredito que consigam persistir durante mais tempo, porque essas empresas não têm capacidade para desenvolver elas próprias e, portanto, vão ter Claro. necessidade de continuar a comprar. Portanto, acho que esse problema para empresas pequenas está mais longínquo. Para SaaS maiores, acho que está mais aí à porta. Mas sou defensor da ideia do ciclo que depois, ok, vai muito voltar para ali, para depois voltar novamente Sim, esse lado para do o... cliente Sim, que é impossível. Que é impossível desaparecer. Aliás, até eu diria acho que sim. que muitos destes sistemas AI, ou inteligência artificial generativa, onde estão mais atrasadas é neste contacto com o cliente, que é um processo extremamente frustrante para muitas pessoas, conversar com estes agentes, esse lado de apoio ao cliente, e que eu também vejo que cada vez mais o marketing se vai metendo nestas outras áreas de growth, exatamente para alimentar estes agentes com a linguagem certa, para entender o tipo de clientes que estás a falar. O nível de maturidade, sinto que há também uma transformação no marketing em que começa a cobrir fora do aspecto mais comercial, mas também de growth e de customer engagement e de todas essas coisas. E de alinhamento até com a estratégia da empresa. Exatamente. Eu posso dizer que realmente, ou seja, Certo. em apoio ao cliente, nessa componente de apoio ao cliente, já há muita coisa a ser feita, na verdade. Sim. Acho que é ainda um bom caminho a ser Sim. feito, porque nós, enquanto seres humanos, querendo ou não, quantos de nós gostamos ligar para o apoio ao cliente e falar E logo percebemos com logo que não é um humano que está que ali não a é falar humano. connosco. Mas se essa gente nos conseguir resolver logo a questão e nós ou seja, se não tivermos de estar 1 hora à espera para alguém Certo. nos atender a chamada e dizer olá, boa tarde, como é que eu posso ajudar? Se nos entretanto tivermos inteligência artificial a ajudar-nos com isto, eu acho que o público geral vai ser mais receptivo. O problema é que ainda há um caminho a ser percorrido, porque também há muito investimento a ser feito, ou seja, para se ter um bom sistema de apoio ao cliente, principalmente com a inteligência artificial, é necessário o investimento. Sim, sim. Portanto, que é algo que muitas empresas mais pequenas, que por vezes não têm dinheiro para, ou seja, capacidade financeira para estar a investir numa pessoa dedicada a pós-venda, tentam ir pelo caminho fácil de um chatbot que poderá ainda não estar no seu ponto mais alto e depois acaba por frustrar ainda mais o cliente que diz: Eu só quero um humano, eu só quero alguém. Eu só quero que a Soraya me ajude a resolver este problema. A Nós- questão é, se a Soraya demorar 1 hora para responder e se nós conseguirmos pôr a inteligência artificial um pouquinho mais inteligente que nos responda diretamente à resposta, eu acho que aí o problema até ficaria resolvido. E, portanto, há aí uma componente que nós, enquanto ser humano, somos um pouco mais resistentes, mas porque também eu acho que ainda não vimos todo o potencial Claro. ou seja, toda a inteligência artificial nos pode dar para essa vertente. Por exemplo, do Concordo apoio ao cliente. 100%. Nós, na nossa empresa, utilizamos o Intercom para fazer esse serviço. E a principal métrica do Intercom é deflagged tickets, ou seja, o que ele está a tentar fazer é tentar o máximo possível intervir de forma a evitar que se abra um ticket nos recursos Pós-venda. de pós-venda, de apoio. Portanto, é muito este o objetivo dessas ferramentas, ainda. Não é propriamente, como A dizer, interação a interação, pura e dura, exato. não é empatia, acho que a palavra se calhar é essa, não é gerar empatia, é resolver o problema do cliente sem ter que abrir um ticket junto da equipa, porque é muito mais caro. Não é? Voltamos ao Mas tema. esse tema que falas é essa questão da empatia, voltando ao marketing, que é o instinto e a empatia são fulcrais naquilo que nós fazemos. E o nosso olho começa a ficar treinado para o copy gerado
no Copilot. Já se fala do AI fatigue, não é? Nós conseguimos, hoje em dia, é impressionante também a velocidade com que aprendemos estes padrões, principalmente se trabalhamos em marketing. Hoje eu vejo um post de um influencer qualquer no LinkedIn e quando vejo o padrão, não é sobre isto, ponto, é sobre isto, ok, ChatGPT gerou este copy. texto. Como é que nós lutamos contra isso? Sendo que somos de marketing, estamos em áreas de tecnologia, estamos rodeados desta informação toda que fomos explorando aqui, como é que continuamos a ser eficientes ao mesmo tempo que mantemos uma linguagem empática, humana, mantemos os valores da empresa intactos, copies inteligentes, com humor, etc. Mas temos que produzir 10 vezes mais. Eu tenho uma resposta fácil a isso. Humanos. Vais precisar de Brutal. humanos. Vais ter que manter humanos. Humanos para quê? Para treinar a máquina? Não. Boa pergunta da Inês. Eu acho que também. Acho que é importante esta componente humana para treinar a máquina, porque a máquina vai conseguir cada vez melhor simular a empatia humana. Mas acho que para sermos consistentes, há um tema que eu acho interessante, por exemplo, que é a máquina funciona. Também pode ser treinada de outra forma, mas normalmente pensamos em sistemas numa lógica de automação e eficiência, não é? Portanto, sempre numa lógica de tentar produzir muito rápido e produzir de forma a baixo custo. Levando isto para o tema do marketing, e pegando aqui, se calhar aqui num exemplo mais concreto. Hoje em dia, todos os sistemas de paid media estão a voltar-se para a área da automação. Certo. E sistemas de AI que são inteiras black boxes, não é? Então, nós não sabemos o que é que está a acontecer. Nós depositamos o nosso dinheiro no Google e no Bing e na Meta e vai lá fazer aquilo que tens a fazer e traz-me as leads, não é? Antigamente não era assim, portanto isto foi um processo gradual de passagem e de confiança para estes sistemas e que hoje em dia os marketers estão a querer retomar controle, que é, pera, me estás a gastar dinheiro onde? O que é que está a acontecer, não é? E o excesso de confiança na máquina já está a ter o retorno inverso, que é, não, espera lá, mas nós, enquanto seres humanos, queremos ter controle sobre a mensagem. Exato. O que é que estamos a dizer, para quem é que estamos a dizer, em que momento é que estamos a dizer. O marketing, no fundo. Então, exatamente. Nós queremos ter controle sobre isso. E o que aconteceu foi que nessa área em concreto, e para dar aqui um exemplo, mas que está a acontecer noutras áreas cada vez mais, perdeu-se completamente. Eu hoje faço uma campanha de PMax, toma lá o dinheirinho, traz-me leads. O que é que aconteceu? Só o Google sabe, não é? Portanto, eu não sei que mensagem é que foi produzida, para quem é que ela chegou e em que forma, em que momento, nada. Não sei nada. Portanto, ele pode ter distorcido completamente a minha marca e aquilo que eu quero defender enquanto os meus valores de marca, sim, e perdi essa visibilidade. Eu não sei o que é que está a acontecer. E podes ter perdido ali também, não é? No sentido de terem percebido que não era a marca. Over time, Exatamente. eu acho que o efeito é pior. Ou seja, isto nos ganhos a curto prazo pode funcionar bem, mas não estamos a pensar a longo prazo. Não estamos a pensar naquelas marcas icónicas que se construíram nos gloriosos tempos dos anos 80 e 90 do marketing, em que ainda hoje em dia há pessoas que não bebem Coca-Cola, mas usam uma t-shirt da Coca-Cola porque é cool. Exato. Não é? Portanto, isso não vai acontecer mais. A viver a curto prazo, isso tudo deixa de acontecer, não é? Esse culto da marca, que a longo prazo tem um efeito brutal do ponto de vista de retorno, que é a linguagem que todos os marketers e os C-levels hoje querem ouvir, qual é o retorno, isto é imensurável. E está-se a perder porque estamos a pensar a curto prazo. Portanto, eu acho que o problema do excesso de utilização das máquinas, não sei se esta é a pergunta, mas a resposta foi um bocado por aí. É 100% isso. É exatamente conversa que eu tenho muito com a minha equipa, não é? Humaniza a marca, humaniza, ser humano, fala normal, fala como falas aqui na reunião, escreve como falas aqui na reunião. Porque se percebe. Mas depois digo, mas olha, agora vai ali ao Copilot e gera os copies desta campanha porque estamos sem tempo, porque amanhã temos um evento. Mas está tudo certo. Mas podem utilizar a inteligência artificial para criar os copies, desde que haja depois um humano a retificar e a perceber se há... Porque lá está, é isso que nos acontece. Quer dizer, não vamos ser hipócritas e dizer que não vamos utilizar algo para nós fazermos mais com menos.
Claro, mais, exato. mais conteúdo com menos tempo. E, portanto, se nós temos esta ferramenta que nos vai acelerar essa criação do conteúdo, mas que podemos fazer a curadoria com um humano que percebe da marca, que sabe a linguagem, eu não vejo problema. E tu vês menos trabalho de marca, porque a Microsoft é, quer dizer, é a marca, não é? Para todos nós que crescemos Com o nos anos Clippy, por 90. exemplo. Com o Clippy. Mas o Clippy está a voltar. Mas, A sério? Está a voltar no sentido de, ou seja, nas nossas redes sociais já nota-se muito essa tentativa de tentar trazer o Windows Vista. Ou seja, aqueles posts que nos fazem recordar a Coca-Cola, não é? A publicidade icónica da Coca-Cola, como é do Natal, tudo isso que nos remonta àquelas memórias antigas. A nostalgia, A não é? nostalgia está a voltar e eu sinto que marcas, mesmo como a Microsoft, estão a perceber que isso é importante para o consumidor, há uma. porque vai Lembraste? conectar com o cliente. Uhum. Lembraste-me de uma história que eu acho que tem tudo a ver com o que estás a dizer, Inês, que é mais ou menos ao mesmo tempo, ou muito próximos no tempo. Houve dois momentos giros que aconteceram, muito relacionados com isso que a Inês está a dizer, que foi a Coca-Cola, precisamente, lança o anúncio do inverno, não é? O anúncio do Natal, todo feito com IA, e foi um backlash gigante nas redes sociais, toda a gente a trashar aquilo, tipo, what the hell? E em mais ou menos no mesmo espaço de tempo, a Apple lança a nova introdução da Eu vi TV, que fizeram mesmo. que foi feita com... Practical CGI. Exatamente. E, portanto, e que, ao contrário, foi praise nas redes sociais, toda a gente adorou aquilo, e a Apple é a maior... Não. A Apple TV é a maior por ter feito isto, muito numa lógica que quase já te combate. As pessoas também já estão... Isso aconteceu, o Porto, Contra que é outro. futebol, e portanto que nós sabemos que se tu és fã do Futebol Clube do Porto, nada do que o Porto faz pode ser errado, não é? Porque a ideia do futebol é muito tribal. Eles fizeram uma camisola comemorativa, o anúncio que fizeram era todo em AI, e isso foi tipo uma revolução maior do que perder com o Benfica. Tipo, Uau. os próprios adeptos a virarem-se contra a produção daquele vídeo. Portanto, também estamos a cair em que as pessoas, por terem este olho treinado, viram-se contra a máquina, viram-se contra nós, e aí é que eu acho que surge essa nostalgia que tu estavas a falar, Inês, de ligar o meu Windows 95 e de ver lá aquela bandeirinha. Mas é uma coisa gira o que a Inês estava a dizer, porque eu acho que tem muito a ver com isto também, que é... eu não sei até que ponto isto da Microsoft, como é que está, mas cá pode ser um tema interessante, mas estratégia continua a ser humano, Uhum. Claro que sim. certo? Claro que sim. Estes sinais que a Inês apanha e que depois adapta, não é? São coisas que são fundamentalmente humanas e eu não sei se tão cedo a tecnologia vai conseguir substituir-nos nesse aspecto, não é? Tipo de perceber o que é que está a acontecer para depois adaptar. Sim, eles já faz isso, não é? Já faz. Mas mais uma vez muito uma lógica de performance, não é? Mas perceber numa lógica de empatia, de relação, de conectividade, não consegue fazer. Tem que ser um humano a fazer, não é? Portanto, eu acho que é um bocado isso que a Inês estava a dizer há pouco, de a curadoria ter que ser feita por um ser humano, é se calhar Sim. esta E o lógica. pensamento crítico, quer dizer, eu muitas das vezes vou falar às escolas e tenho sempre um professor que me diz: pois, mas então todos os meus alunos agora utilizam essas plataformas, depois não pensam, depois não fazem, depois não acontece. E eu digo sempre, mas estas plataformas, estas ferramentas não vão substituir a necessidade do pensamento crítico. Porque eu posso receber, e posso dar um exemplo pessoal, há pouco tempo recebi uma tabela com números, ou seja, tinha pedido umas propostas e o intermediário tinha posto a tabela com todas as informações. Se não tivesse olhado com calma e lá está, o pensamento crítico, eu tinha aceitado aquela resposta como verdadeira, quando aquilo foi gerado por inteligência artificial, uma máquina que por si só está a aprender e não é 100% fiável 100% das vezes, e portanto devemos sempre desconfiar e verificar. Uhum. É sim uma ajuda, mas tem de ser verificada, e portanto é aqui que o pensamento crítico vem à tona. Nós precisamos de ter um olho treinado, como tu dizias, para perceber isto funciona, isto não funciona, isto ainda tem de ser melhorado e isto já está pronto para seguir. Portanto, sim, há muitas coisas que, por muito que a inteligência artificial esteja a adaptar-se a nós também temos de nos adaptar a ela e saber lidar com o facto de, sim, o professor se calhar vai ter de começar a dar aulas de maneira diferente, porque
Sim, os alunos vão ao ChatGPT ou ao Copilot Claro ou que outra vão. ferramenta perguntar: dá-me um teste tipo para Biologia, 12º ano. E eu digo aos professores: vão ao ChatGPT ou ao Copilot ou a qualquer outra ferramenta e façam o mesmo, Claro. para perceber o que é que eles estão a ver. E joguem com isso a vosso favor. Portanto, é esta questão de nós nos adaptarmos também às ferramentas que temos ao nosso dispor para aquilo que nós queremos. E nós, enquanto líderes, também passou a ser esse o nosso papel aqui um bocadinho Completamente. E eu acho que ainda dentro estou aqui num das ponto. nossas equipas, não é? Estou aqui num ponto que eu acho que é giro também, que é quais são as skills então que vão ser precisas desenvolver com esta alteração de paradigma, né? Porque isto é uma alteração de paradigma relevante. Claro. Não vamos menosprezar isso, não é? E tipicamente nós vamos sempre um bocadinho atrasados, não é? Tipo, quando há uma alteração de paradigma, vamos sempre correr um bocadinho atrás do prejuízo. Quando eu digo nós humanidade, nem sequer estou a Sim, falar sim. de Portugal, Portugal, sim. não sou fatalista a esse ponto, não estou a falar de nós enquanto seres humanos. Ahm, e neste caso em concreto, eu acho que já começa a ficar evidente de que o espírito crítico é a soft skill É a do soft futuro, skill do futuro, exato. não é? Portanto, porque o acesso à informação está completamente democratizado. Tens Starlinks, tens acesso à informação em qualquer sítio do mundo através de um telemóvel que tem um processador melhor do que o supercomputador dos anos 60. Uhum. Tens informação na cloud, tens inteligência artificial a quem consegues pedir qualquer tipo de resposta, de fazer qualquer tipo de pergunta e ter a resposta no momento Isso sobre demora qualquer muito. tema. Demora muito, já foi. Já vamos. Portanto, o acesso à informação já não é a barreira. O conhecimento já não é a barreira. Agora, o que acontece é que ao mesmo tempo que cresce a informação, cresce a desinformação. E o nosso papel é fazer a curadoria destas duas coisas. Isto faz-me lembrar também um tema que vocês viram, o Social Dilemma. É aquele... Sim. Viste? Não vi. Já há bastante tempo, mas vi. Giro. É um documentário, está no Netflix, sobre... Acho que foi na altura das primeiras eleições em que o Trump foi eleito, em que fala sobre o efeito das redes sociais naquelas Sim, eleições. lembro-me perfeitamente. Viste? E Certo. os diferentes algoritmos. Exatamente. E o efeito que o algoritmo teve no extremar das opiniões das pessoas. Porque os algoritmos foram feitos para publicidade. That's what they were born for, right? Então, foi feito para tentar dar mais às pessoas daquilo que elas gostam, daquilo que elas querem. Sempre uma lógica de vender. Vender atenção, não é? Ou pelo menos agarrá-las. Sim. Portanto, numa lógica de política em que normalmente tu deverias ter acesso ao contrário, ao contraditório, não é? Se tu só recebes a tua informação via redes sociais, que tem um algoritmo que está preparado para te dar mais daquilo que tu gostas e aquilo com que tu interages, nunca vais ver o contraditório. Sim, vives Na bolha. no teu próprio Então ciclo leva-te de informação. para uma bolha. Mais uma vez, voltando ao tema que estávamos a falar, que é, se tu não souberes fazer a curadoria, se tu não tiveres o espírito crítico para olhar, perceber, analisar e fazer o teu próprio pensamento sobre aquilo, se tu só aceitares a informação que te é dada, vais cair na esparrela e vais extremar as tuas opiniões também. Certo. Mas curiosamente esse fenómeno não é visível com marcas. E, por nós falo, nós estamos a tentar construir uma marca, mas nós somos uma consultora, portanto Uhum. há limites para o love brand de uma consultora, não é? Uhum. Porque nós não somos a Superboc, nunca ninguém vai dizer pá, Obey, durma a pensar nas campanhas de marketing da Obey. Nós sabemos que isto é obviamente uma desvantagem que nós temos. Nós somos isto, uma marca B2B que fornece serviços de tecnologia. É difícil amar isto. Uhum. Mas Enquanto marca. curiosamente, essa ideia de algoritmo fez com que esta é a minha percepção, que as pessoas se tornassem mais desconfiadas da marca, que confiassem mais na pessoa, no indivíduo. Voltámos mesmo à base de o fundador é 90%, estou a exagerar obviamente, mas é 90% do... É uma das trends, by the way, não é o que está a acontecer É o que está a agora. acontecer. Se a Obey diz temos este serviço de DevOps, eu ignoro. Mas se o CEO da Obey diz temos este serviço de DevOps, tem um nível de credibilidade muito forte. E, portanto, este efeito do algoritmo também tornou as pessoas mais desconfiadas.
Sim. Mas acho que é uma trend. Ou seja, isto é o que está a acontecer agora e, portanto, agora a tendência está muito à volta de thought leadership, não é? Na área do B2B, portanto, o tema é thought leadership e posicionamento através Da pessoa? das pessoas e não das marcas e tentar pôr as marcas em segundo plano. E depois tens, no lado mais direct to consumer, tens os influencers. Também um bocadinho na mesma Claro. lógica de veículo de confiança para vender um produto, não é? E vocês, por exemplo, abordagens certamente muito diferentes. Vocês na Microsoft conseguem pessoalizar a marca nesse sentido? Em termos de influencers, dizes? Sim, de ter uma cara associada à marca, porque é uma coisa tão gigante. É assim, é um tópico, é um tópico bastante difícil. Porquê? Porque sendo uma empresa tão grande, nós não somos propriamente uma empresa Exato. B, ou seja, temos obviamente produtos que queremos vender, mas também temos clientes que vão vender os nossos produtos e, portanto, Exato. às vezes por uma marca é difícil. Posso dizer, por exemplo, que já temos feito atividades, sim, com influencers, e não só com influencers, por exemplo, também com jornalistas, em que passamos o veículo, ou seja, esta informação para que consigamos também que eles possam passar a informação certa para não cairmos nesta descontextualização do produto, da marca, etc. Mas sim, acho que é muito É difícil. muito difícil, É muito difícil. Uma Mas é porque marca. eles já estão um nível acima Sim, eles estão então do posicionamento, não é? Que é um recurso que nós não pensaríamos do jornalismo. Não, mas, ou seja, e é que depois há este tema em todos os países, ou seja, depois localmente cada um tem de adaptar-se à sua. Localizar, não é? Exatamente. Toda a estratégia tem de ser localizada. E, portanto, está aqui Verdade, sim, outro desafio. outro que surgiu. desafio que vamos associar a uma pessoa, faz sentido, não faz. Há certos pedidos que me chegam que não fazem sentido porque até toda a burocracia, para eu perceber se a marca-mãe, digamos assim, estaria confortável com, não dá. Ou seja, é bastante difícil toda a burocracia de uma empresa tão grande como a Microsoft de conseguir às vezes colocar a marca com Pessoalizar nesse pessoalizar. sentido, né? Mas sim, concordo que a questão do líder é bastante importante e do obviamente líder é muito que é algo que nós também sentimos. Há um lado perverso nisto, não é? Que é... vamos olhar para o caso da Tesla, não é? Certo. A Tesla começou... Love Brand à nascença. Love brand, super. Tipo, nasceu e havia todo um culto à volta. É uma religião. Aquilo era uma religião, Tesla, como um bocadinho sim. tipo... a Apple também tem esse efeito, ou Sim, teve sim, durante muito tempo, com o Steve Jobs, acho que perdeu um pouco, mas a Tesla era isso, não é? E havia ali um bocadinho um overlap e um bocadinho de piggyback na figura do Elon Musk, Do líder. do líder, mas quando o Elon Musk realmente se revelou, e foi sobretudo agora com as eleições em que ele se colocou ao lado do Trump e se começou a conhecer melhor aquela figura, teve um efeito super negativo na percepção da marca. Super. E uma marca que vivia de ser love brand, porque, honestamente, os carros são giros, são bons, está tudo certo. Há outros carros no mercado, vou dizer, ao mesmo nível. Portanto, tirando o efeito de marca, ela estaria a competir de igual para igual com as outras, não é? Quando perde o efeito de marca, e aliás tem o efeito negativo, perde, se não me equivoco, foram 50 e tal % Sim. das vendas Principalmente na Europa no foi trimestre na Europa, não é? Assim, de um momento para o outro. Então também há esse lado perverso e é que preciso ter cuidado, que é... E há exemplos em Portugal também. Sim. Coisas semelhantes. Lembro-me de uma marca em Portugal em que isto também aconteceu. E, portanto, pode ser uma estratégia que, se tivesse a pessoa certa, funciona. Se a associares à pessoa errada, tem o efeito contrário. Portanto, é muito, muito, muito perigoso. Há aqui um terreno difícil de... A conclusão é que nós ainda somos super precisos. Os marketeers são super necessários em todas as marcas. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Sem dúvida do meu lado também. Sim, não tenho dúvidas nenhumas. Boa. Olhem, estamos no fim da nossa conversa. Gostei muito. Acho que dava para mais uma hora de conversa. Mas depois criamos um grupo no WhatsApp os três para boa. partilhar a Combinado. nova tendência que estamos todos atrasados. Aquela ferramenta que ainda não testámos. Obrigada aos dois. Foi super bom ter-vos aqui. É sempre bom falar com outras realidades de marketing. Temos aqui 3 marcas completamente diferentes. 3 backgrounds também muito diferentes. Obrigada, Inês. Obrigada, Bernardo. Obrigado. Obrigada a todos. E voltem para o próximo episódio do The Voice Behind the Code.
Welcome to the Voice Behind the Code.